Bom dia, tudo bem? Segundo ano. Vamos lá para mais uma aula de história. Lembrando vocês que nesse período nós estamos falando sobre o segundo reinado, que no início desse segundo reinado aqui, você vai ver que ainda tem um pouco de problema. Hoje eu vou falar sobre duas revoltas, que vai ser a Revolução Liberal e a Revolução Praieira, e aí acaba todo o conflito desse período. Começa uma estabilidade. Claro que você vê se um governo está tranquilo, é porque a economia ela começa a ficar equilibrada. Por quê? Vocês vão me perguntar, por que começa? Porque agora a região Nordeste, e é até uma questão de simulado que eu coloquei para vocês, é isso, a região do Nordeste, ela não tem mais tanta evidência, porque o açúcar caiu, e aí passa o foco ser para o Centro-Sul. Por quê? Porque o café começa a aparecer. Essa região que era lá, que vocês vão ver daqui a pouco, que não é para hoje, mas só para vocês entenderem, porque eu coloquei também essa questão no simulado. O café começa a ser o produto já de primeira linha, que é o que vai fazer com que a economia do Brasil agora se fortaleça e começa a dar então uma certa estabilidade ao governo. E a região também já não é o foco, não é o Nordeste mais, mas o Centro-Sul do Brasil, porque começa ali na região que é chamado de o Vale do Paraíba, que não tem nada a ver com o Nordeste, tem nada a ver com a Paraíba, mas é essa região aí entre Rio de Janeiro que desce, primeiro começa ali e vai até São Paulo. Então nós vamos chegar já nisso aí. Mas antes disso, aonde eu parei na aula passada, devido a essa briga que ainda existe entre liberais e conservador, vai aparecer a tal da Revolução Liberal. É uma revolução que os liberais vão brigar, tanto em São Paulo quanto em Minas, para ficarem no poder. Porque eles não aceitam, por causa da eleição do cacete, que foi então, eles acabaram, quando descobriram o que tinha acontecido, ficou feio para o imperador, eles acabaram então destituindo todo mundo, e aí eles começam a fazer. São Paulo teve essa revolta liberal em 1842, começa em Sorocaba e Itu em 12 de maio. E aí então o líder aí, que era o brigadeiro Tomás de Aguiar, que era o ex-presidente da província, foi aclamado presidente revolucionário. E aí que foi desses movimentos que ocorre aí. E aí é claro que ele vai fazer. Ele demitiu funcionários, enviou na coluna libertadora, e aí acabou acabou tendo 1.500 homens para tomar a capital. Em Minas Gerais, então, foi no dia 10 de junho, eles depõem o presidente da província, que era conservador, e acaba colocando, então, José Feliciano Pinto Coelho, da Cunha, como um novo presidente da província. O movimento avança até São João del Rei e outras localidades do interior. Então eles acabam, os liberais se fortalecendo nisso. E acaba sendo sufocada pelo então conhecido Duque de Caxias, que o nome dele é Luiz Alves de Lima e Silva, que é o Barão de Caxias, conhecido como Duque de Caxias. Então os paulistas foram derrotados em 35 dias, e acabou prendendo Feijó e derrotou as forças em 21 de julho. Em 8 de agosto, ele chega então em Ouro Preto, lá em Minas Gerais, e acaba também derrotando. Foi uma batalha ali que foi decisiva, derrotando então, e essas forças imperiais acabaram cerca de 300 prisioneiros. E a Revolução Liberal em 1842 envolveu principalmente membros da elite. Por isso a repressão às rebeliões foi menos violenta. Claro, porque nós estamos falando de rico. O rico não vai pagar muito, você vai ver aqui agora. E depois que acontece também uma revolução, a chamada Revolução Praieira. A política de Pernambuco era controlada por uma família que essas coisas no passado tinha muito, né? Então determinada família
como nós tínhamos aqui em Goiás, que você vê os Bulhões, os Caiados, os Pinas, que detinham poder durante muito tempo aqui no início. Aqui era a família Cavalcante, então lá de Pernambuco, que eles eram dessa elite agrária e acaba levando, por causa desse poder tão grande, levou então uma revolta de uma parcela desses senhores também de engenho. E eles começam então a fazer essa revolta. Era chamada, essa revolta ficou conhecida como praieira, porque eles se reuniam na Rua da Praia, acabando tendo um jornal lá, onde eles conseguem membros intelectuais de Recife para elaborar, e no jornal eles falavam muito do que estava acontecendo. Em 1845, o Gabinete Liberal da Corte indicou o governo de Pernambuco um praieiro. Claro que quando eles fazem isso, indicam um praieiro, esses outros que eram contra, que havia perdido o poder, eles não vão aceitar e vão começar essa briga. E aí eles também indicam um outro governador, um outro presidente da província. Em 1848, esse novo governador, que era adversário dos praeiros. E aí então foi o estopim dessa revolta. E muitos praeiros, claro, quando isso acontece que ele coloca, eles não querem entregar o cargo de jeito nenhum. E aí começa essa briga, porque eles queriam colocar uma democracia ampla, adotando esse sufrágio universal, a liberdade de imprensa, a nacionalização do comércio e a expulsão de portugueses. Quando eles lançam esse tipo de coisa, acaba tendo adesão de uma camada mais pobre. Porque eles acabavam culpando esses governadores, esses presidentes da província, pelo que estava acontecendo. E aí então a massa aderiu à revolução. Então, e depois de muito combate, então, em 1850, foi reprimido os mais pobres e anistiando os mais ricos. Então prende os pobres, não pode fazer muita coisa com quem é rico, e acaba anistiando o rico. E acabou então essa revolução praieira, foi a última que ocorreu dentro do segundo reinado. Claro que isso aqui eu estou falando, porque depois nós vamos ter a questão Christie, a questão Platina, e já no final, depois a guerra do Paraguai. Mas nesse momento agora começa a ter uma certa estabilidade. E então imperador, ele começa a tomar as rédeas. E aí ele faz, entre 1850 e 1889, os historiadores falam que nesse período foi uma pacificação política. E claro, isso se caracterizou pela manutenção de quem? Do poder da elite agrária. Nós estamos falando de Brasil, quem comanda sempre é a elite, são eles que decidem isso aí. E claro que eles vão manter essa mão de obra escrava, mas aí vocês começam a ver que essa mão de obra escrava, ela vai começar a ter um problema, porque a Inglaterra agora ela vai começar a ter algumas exigências, que aí vocês sabem que é aquelas leis abolicionistas, a lei Bill Aberdeen e tudo isso que está acontecendo aí. E aí então, a partir de 1847, então Dom Pedro II passou ao presidente do Conselho dos Ministros, que foi indicado por ele, a incumbência de escolher o ministério e convocar as eleições para a Assembleia Geral. E agora prestem atenção, que interessante, porque nesse período aqui ele vai falar que o Brasil viveu um parlamentarismo, só que é conhecido na história do Brasil como o parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque o parlamentarismo, ele é como? Eles, os parlamentares, escolhem o primeiro-ministro ou o depõem. E aqui no Brasil não. Quem escolhia o primeiro-ministro era o imperador, ou seja, tudo está na mão dele, era ele que detinha. Então ele vai colocar quem? E nós estamos passando até por algo bem semelhante agora, né? Nessas coisas, não um parlamentarismo, mas em questão de ministérios. Então ele fazia dessa maneira, por isso que foi. Porque se eu coloco alguém que é da minha confiança, eu quero calar tudo aquilo que não pode ser ouvido, ou o que eu quero fazer vai ter apoio.
Por isso que aqui foi chamado, então, de parlamentarismo às avessas, tá? E no simulado, vai cair essa parte do segundo reinado, tá? Tá muito tranquilo, procurei fazer e elaborar coisas bem simples, tá? Não esqueça essa questão do café que começa, a questão de que o Nordeste não tem mais tanta riqueza como era o açúcar que estava lá para aquela região, porque agora é deslocado mais para o Centro-Sul, tá? Um abraço e até a próxima aula.